castigo que nós chamamos, a sentença. E o que está acontecendo aqui é que o profeta Jeremias está avisando ao povo, está avisando o que vai acontecer, mas ninguém quer ouvir. Porque nós sabemos que o falso profeta, ele é muito bem aceito, porque ele só fala maravilhas, só fala de vitória, só fala de coisas grandes, de coisa boa. Nosso Deus é bom, Ele é misericordioso, Ele é bom, Ele é nosso Pai, Ele nos dá só isso. Mas não fala que Deus também é um fogo consumidor. Não fala o que desagrada a Deus. Então, por isso que se matam os profetas de Deus. Porque os profetas falam a verdade para ver se o povo se arrepende. Então, já tinham metido Jeremias na prisão, proibiram Jeremias de ir ao templo para falar. Jeremias, então, ditou a sentença para Baruque, mandou chamar Baruque, o escrivão, e disse para Baruque: Baruque, escreve. E Baruque escreveu. Agora você vai lá no templo, no dia do jejum, lê para o povo. Baruque teve que vir, foi levado aonde estava o rei. O rei rasgou com um canivete a palavra escrita, jogou no fogo da lareira. Deus chama Jeremias de novo, manda ditar para o Baruque. Baruque vai de novo escrever. E assim, não tinham mais como fazer com Jeremias. Aí, o conselho do rei, os ministros do rei, os príncipes, disseram assim, no versículo 4. Disseram os príncipes ao rei: morra este homem. Olha a sentença para Jeremias. Visto que ele, dizendo assim essas palavras, afrouxa as mãos dos homens de guerra que restam nessa cidade e as mãos de todo o povo, porque este homem não procura o bem-estar para o povo e sim o mal. Aí o rei Zedequias: eis que ele está em vossas mãos, pois o rei nada pode contra vós outros. Então os príncipes, que era o conselho do rei, tomaram a Jeremias e lançaram na cisterna de Malquias, filho de um rei que estava no ato da guarda. Desceram a Jeremias com corda. Aqui no versículo 6, no final, está escrito assim: na cisterna não havia água, senão lama, e Jeremias se atolou na lama. Você pensa que é uma cisterna escura, cheia de teias de aranha, e de aranha e outros bichos. No fundo só tinha lama. E Jeremias se atolou naquela lama fria, gelada, cheia de bicho. Ficou lá o homem para morrer. Na realidade, a sentença de Jeremias era uma sentença de morte. Porque os príncipes disseram: morra este homem. Mas eles não tiveram coragem de matar Jeremias. Então, eles deixaram no lugar onde ele morreria. E depois diriam assim: Jeremias, o profeta, morreu. Isso é uma forma de não assumir a culpa do seu próprio ato. Agora, parece que muitas pessoas sabiam. Só que houve um momento em que um homem veio a saber. O nome dele era Ebed-Meleque. A Bíblia diz e classifica esse homem assim: Ebed-Meleque, o etíope eunuco que estava na casa do rei. Esse homem tem muitos defeitos. Primeiro, ele não era de Israel. Segundo, ele era empregado. Terceiro, ele era negro. Quarto, ele era eunuco. Então, você não pode encontrar um homem numa situação mais humilhante do que essa. Mas a Bíblia diz assim: ouvindo Ebed-Meleque, o etíope eunuco que estava na casa do rei, na hora que ele ouviu, ele tomou uma posição. Ele não ficou esperando para ver o que acontecia. A Bíblia diz assim: ouviu Ebed-Meleque, o etíope eunuco, estava na casa do rei, que tinham metido a Jeremias na cisterna,
saiu Ebed-Meleque da casa do rei e lhe falou. Quer dizer, assim que ele tomou conhecimento do crime, assim que ele tomou conhecimento da crueldade, ele foi direto ao rei. Ele não fez um levante pelos corredores, ele não fez fofoca, ele não foi dizer para os outros, ele foi direto ao rei. E quando chegou no rei, ele, com todo respeito, ele disse: ó rei, senhor meu, agiram mal estes homens. Ele apontou para os príncipes. Agiram mal em tudo quanto fizeram Jeremias o profeta, que lançaram na cisterna. No lugar onde se acha, morrerá de fome. Então você vê que o julgamento de Ebed-Meleque é claro, é público e é no lugar certo. E ele dá nome ao pecado dos príncipes. Eles são assassinos. Porque eles colocaram Ebed-Meleque lá para morrer. Isso é muito importante nós prestarmos atenção. Porque essa questão de deixar as coisas no ar e ninguém é responsável, tem feito com que o mundo vá cada vez pior. Tem uma fila de INSS, não tem lugar para entrar no hospital. E como não tem lugar, a pessoa morre. Não, a pessoa foi assassinada pelo desmando do governo. O governo é responsável por aquela morte. Tem pessoas que estão morrendo nos presídios. Tem responsável? Tem que ter, mas diz assim, morreu. Houve um caso agora no Rio de Janeiro que chocou o Brasil e o mundo. Um rapaz que entra numa escola e mata 11 pessoas e depois comete suicídio porque ele viu que não dava para matar o resto. E nós pensando nesse rapaz, agora ele é tido como um monstro e tudo mais. Mas ele era um rapaz rejeitado pelos pais dele, porque ele não teve pai nem mãe que o quisessem. Ele foi criado por uma mulher, que era testemunha de Jeová, que o criou. Mas ele também era rejeitado pelos irmãos de criação. Porque aquela moça, irmã de criação dele, do jeito que ela falou dele, ela tinha horror daquele rapaz. Ela não o amava. Então, a mãe dele morreu mês passado, e esse mês ele perdeu o emprego, e ele era HIV positivo. Então, quando você vê essa vida, existe uma história atrás. Na realidade, essas crianças foram mortas por um rapaz que estava morto antes de nascer. Porque houve uma rejeição tão grande. E ele fala de bullying, bullying, bullying o tempo todo. Então sempre existe uma responsabilidade que nós não queremos assumir. Se alguém esquece de dar o remédio, a pessoa morre, ela é responsável, ela matou. O que Ebed-Meleque está dizendo agora é que nós precisamos ter responsabilidade pelo que fazemos. Esses homens colocaram Jeremias lá porque é a forma deles matarem sem assumir a culpa diretamente. No lugar em que ele está, vai morrer. Todo mundo sabe disso. Então, se os príncipes não querem que ele morra porque botaram lá, mas os príncipes já haviam dado a sentença de morte para Jeremias no versículo 4, quando eles disseram, morra este homem. Eles só não tiveram coragem de matar imediatamente, deixaram lá para morrer sozinhos. Quantas vezes nós não queremos assumir culpa, mas nós temos culpa? Uma das coisas que entraram na igreja de uns 10 anos para cá
foi essa história de não assumir a culpa. Começou um processo de cura da alma, cura interior. E nessa cura interior eu tenho visto tanta coisa. Eu fiz faculdade de psicologia em 1960 e poucos. Quando eu estudei psicologia, Lacan nem era traduzido para o português. Então, vocês podem imaginar o tempo que vai. Né? Agora, você imagina. Quando eu estudei psicologia, psicodrama já não era muito sério. Já não era um método que se fazia, que se usava com seriedade. Agora a igreja adotou psicodrama para a cura da alma. Então, se alguém chega na igreja e diz assim, porque eu sofro muito, porque meu pai foi mal, meu pai nunca me abraçou, meu pai nunca me beijou, bota-se alguém de lado da pessoa para representar o pai, e esse pai vai falar para a pessoa, minha filha, eu te amo, me perdoa se eu nunca te disse, essa baboseira toda. E a pessoa chora, e a pessoa lava a alma, e esse negócio todo lá. Aí acontece que a pessoa diz assim, não, mas se eu hoje, eu sou gay, é porque eu sofri abuso do meu primo quando eu era pequeno. O padre pegou no meu corpo, o meu avô pegou. Quer dizer, se eu hoje sou prostituta, é porque existe um espírito na minha família, uma maldição hereditária. Irmão, ora para quebrar a maldição hereditária. Qual é a maldição? Minha bisavó engravidou do patrão. Minha avó engravidou do patrão. Minha mãe engravidou do patrão. Eu digo, minha filha, quem é seu patrão? Que eu vou depressa avisar para a mulher dele. Porque vem na mesma linhagem. Então a pessoa não tem culpa, ela é uma vítima. E se você não é uma vítima, você não cometeu pecado, como você vai se arrepender do que fez? Não, mas eu matei, porque também mataram meu pai. Então não é culpa minha, eu não sou assassino. Eu apenas reajo. Sem arrependimento não há cancelamento do pecado. Jesus Cristo mandou que se pregasse arrependimento para cancelamento do pecado. Acontece que se você não reconhece que pecou, como vai se arrepender? Eu gosto quando Deus faz pergunta. Porque quando Deus faz pergunta, Ele não pergunta porque não sabe a resposta. Ele pergunta para você pensar. Por exemplo, quando Deus perguntou para Caim lá no Éden assim, Caim, por que estás irado? Se Caim parasse para pensar, é mesmo. Por que eu estou irado? Por que eu estou com tanta raiva de Abel, meu irmão? Abel não fez nada contra mim. Por que eu estou com ódio dele? Se ele tivesse parado para pensar, se ele tivesse se perguntado, ele não teria entrado para a história da humanidade como o primeiro homicida. Mas ele ficou na malcriação, não quis pensar. Quando Deus pergunta para Eva, o que é isto que tu fizeste? Ele não está dizendo o que é isso que Adão te fez fazer. Ela disse, a serpente me enganou. Ele está dizendo, você fez. Deus não quer saber quem foi que influenciou. Ele diz, você fez. Porque nós temos sempre a mania de encontrar um bode expiatório. Alguém que tem culpa. Por exemplo, hoje eu saí de casa no horário bom. Orei antes que eu tinha que atravessar a linha vermelha no escuro, de madrugada, num táxi. E quando eu chego perto do complexo da Favela da Maré, a roda do táxi saiu.
eu vi fogo saindo do asfalto, assim.